Olá, seja todo muito bem-vindo no canal de Lições Bíblicas com Rose, mais uma vez. Estamos nós aqui dando início à nossa lição de número 3 do primeiro trimestre, que traz o assunto da semana sobre o avivamento no Novo Testamento. Nós já tivemos a lição aí de número 2 sobre o avivamento no Antigo Testamento e agora é o avivamento no Novo Testamento. Eu te convido para nós lermos a nossa palavra, que se encontra em Mateus capítulo 7, o verso 28. Eu vou estar lendo aqui, que diz o seguinte, Mateus capítulo 7, verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. E eu te convido para nós irmos então para o nosso tópico 1 desta lição de número 3. Vamos lá? Então, estamos nós no nosso tópico 1 da lição de número 3 do primeiro trimestre de 2023. Nós vamos estar falando de 4 evangelhos. E cada evangelho tem o seu foco, tem a sua direção. Então, no ponto 1, nós vamos estar falando sobre o avivamento em João. No ponto 2, nós vamos falar do avivamento em Mateus. No ponto 3, do avivamento em Marcos. E no ponto 4, diz o avivamento em Lucas. Então, nós vamos falar bem rápido para que você entenda, tá? Então, eu vou ler aqui, diz o seguinte. O tópico 1, o avivamento nos evangelhos. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo, abordando primeiramente o avivamento em João, pois a sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O ponto 1, avivamento em João. O Evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem é diferente dos outros 3 evangelistas. Daí, não consideramos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com uma mulher samaritana, uma água diferente é revelada ao homem. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque as águas que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Está em João, capítulo 4, verso 14. Esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritual. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Eita glória! Então vejamos, o Evangelho, segundo escreveu João, o seu objetivo, a sua atenção do Evangelho é apresentar Jesus Cristo para o mundo inteiro, para a igreja, principalmente, como Filho de Deus. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e estava com Deus. Então, o apóstolo João, o evangelista, ele diz o seguinte: então a igreja que nasceu através de Jesus Cristo. Jesus, então, ele é o fundamento da igreja. Jesus é o dono. Então, porque foi Jesus que veio para dar vida aos que estavam mortos espiritual, como foi lida a mulher samaritana, retratando aqui a palavra, ela estava morta espiritual, e Jesus falou desta água, a água
que quando você bebe, jorra. Então a água que ela sana a sua sede, né? E foi o que aconteceu com aquela mulher que estava ali sedenta, né? Porque o vazio do coração dela é Jesus, ele que tem poder para preencher o vazio da alma das pessoas, como fez com a mulher samaritana. Porque, meus amados, todo ser humano que ainda não recebeu Jesus na sua vida tem um espaço vazio que só é preenchido por Deus e por mais nada. Você pode preencher com o que você quiser, mas no dia seguinte você está vazio novamente. Por quê? Porque este vazio só quem vai preencher é Deus. Ele é a água da vida. Amém? Então o objetivo do avivamento de João, ou o livro de João, vai falar a respeito de Jesus, tá bom? E nós vamos aqui para o nosso ponto 2, para nós vermos também aqui o propósito do avivamento em Mateus. Vamos lá? Então, o ponto 2 diz: o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito há cerca de 60 anos depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Reino. A expressão reino do céu, reino ou reino de Deus aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus capítulo 4, do verso 13 a 17. Então vejamos aqui sobre Mateus, o avivamento em Mateus. Esse apóstolo Mateus, São Mateus, né? Vejamos que o evangelho, ele é descrito como que para os judeus pudesse entender e compreender e aceitar que aquele Jesus, né, que veio porque eles não receberam, porque eles queriam um reino terreno, e Jesus não é um rei terreno, Jesus é um rei do céu. Então, quando Jesus veio, eles não aceitaram, porque Jesus não veio como eles queriam que viesse, né? Então, o objetivo do livro de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias, que ele também era descendência de Davi, né? E que tinha nascido em Belém, lógico, né? Então vejamos que este evangelho de Mateus, ele tem assim a preocupação de apresentar Jesus como o Messias para os judeus. Esse foi o propósito do livro. E nós vamos saber agora aqui a respeito do terceiro ponto, que fala a respeito do avivamento de Marcos. Vamos lá? Ponto 3. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo entre 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como um servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. O segundo aspecto, o evangelista apresenta Jesus como um servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdote, traído por Judas, um de seus discípulos. Marcos capítulo 14, 10, 11. É humilhado pelos soldados romanos. Marcos capítulo 15, 1 a 20. Terceiro aspecto, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. A mensagem dos anjos, as mulheres que foram ao seu túmulo e afirma: já ressuscitou, não está aqui. Marcos 16, verso 6 a 8. Assim o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou, triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e também o maligno, né? Jesus é vencedor. Então aqui sobre o avivamento em Marcos não era apóstolo de Jesus Cristo, e sim discípulo de Pedro, né? Que Paulo também, quando ele fazia suas obras missionárias, levando as boas novas também. Mas veja o seguinte,
que Marcos foi um livro que serve de exemplo para todos, porque esse evangelho vai apresentar Jesus como um servo. É um servo que está pronto para servir. Todos nós sabemos que Jesus, quando andou na terra, ele estava sempre servindo as pessoas. Ele não era servido, ele sempre estava servindo. O que Jesus quis mostrar com essa apresentação? É que ele está sempre de braços abertos para ajudar quem precisa. Esse evangelho, ele foi feito para os romanos, porque os romanos só viviam trabalhando, sempre estavam ocupados com alguma coisa. E Jesus também, né, sempre estava ali trabalhando e servindo as pessoas. Então, o comentarista aqui também ele destaca bastante é que Jesus foi apresentado como servo que venceu a morte, um servo vencedor, aquele que morreu, mas ressuscitou. Amém? Tem muitas pessoas que gostam de ser servido, mas se aprender com o mestre próprio estava sempre servindo as pessoas. E vamos nós, então, para o nosso último evangelho, que é o avivamento em Lucas. O evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem pelo estudioso. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, Lucas capítulo 2, do 1 a 7, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento dos céus. O foco deste evangelho de Lucas era apresentar Jesus Cristo aos gregos. O homem, o ser humano, eles lá acreditavam que existia até Deus que se transformava em homem. Eles eram estudiosos, buscavam muito conhecimento, filosofia. Então, Jesus Cristo é apresentado como Filho do Homem, mais perfeito e sem pecado. Os que foram escolhidos por Deus para ser o Salvador da nação, todos eles falharam. Por quê? Porque eram os homens falhos. E é, portanto, que ele deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade para vir em favor dos pecados do ser humano. Deixou tudo por quê? Por mim, por você e por toda esta nação, certo? Então eu quero te agradecer desde já por estar aqui e que Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima, Deus permitir. Amém? Tchau!